sou o Daniel Fumo, aluno da Fundação Getúlio Vargas, do curso Gestão de Finanças e Controladoria, turma GFCA 19, Avenida Paulista. Este vídeo refere-se a um trabalho solicitado pelo professor Cristóvão, cuja matéria é o Sistema Financeiro Nacional. Vou falar um pouco sobre o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Ginter. Os Axiomas de Zurique foram criados num clube de suíços que operavam em mercadorias e ações, e são regras que eram utilizadas para se assumir e administrar riscos. Os axiomas são subdivididos em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Como o autor diz, não existe fórmula, mas seguindo esses passos, você é capaz de ficar rico. Isso talvez dê a impressão de que trata-se de um livro para todo mundo, mas não é. Apesar de que todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer apostar. Muita gente, a maioria provavelmente, quer ganhar sem apostar. Esse é um desejo compreensível, não há nada de errado com isso. Dizem que correr riscos é uma tolice. Uma pessoa prudente não corre riscos. Então, se você estudar estes axiomas com bastante atenção, eles são capazes de te possibilitar que você ganhe mais apostas do que imaginaria ser possível. O primeiro grande axioma é do risco. Nesse axioma é relatado o exemplo de duas jovens, Maria e Silvia, que possuíam diferentes visões. Silvia buscava investimentos que lhe trouxessem segurança e algum rendimento. Por isso era conhecida como a sóbria. Já Maria aceitava correr riscos para que seu capital crescesse significativamente. Silvia investia seu dinheiro onde tivesse uma remuneração financeira segura, como poupança, por exemplo, e Maria investia em ações. No início, Maria até perdeu parte do seu dinheiro, enquanto Silvia mantinha seu capital intacto, até que com algum pequeno rendimento. Mas com o passar dos anos, Silvia não ficou rica e corria o risco de não ter o dinheiro para ter uma velhice confortável. Já Maria, com as suas ações, acabou enriquecendo. Então, correr alguns riscos valeu a pena. Além do que, correr riscos não traz a sensação de estar vivendo no tédio. Há também, dentro deste axioma, outros dois axiomas menores, que dizem basicamente que não adianta querer apostar valores pequenos com a esperança de ficar rico. É claro que se você apostar tudo a ponto de ficar falido, não é o correto, mas você deve apostar em níveis que valham a pena. E diversificar os investimentos significa reduzir os riscos. Uma vez que o livro traz o conceito de que quanto mais risco você corre, maiores são as chances de ficar rico, diversificando os investimentos, a sua chance de ficar rico é menor. O segundo grande axioma é da ganância. É feito um comparativo com os jogadores de cassinos, que deixam que a ganância os conduza, não sabendo a hora de parar. Esse axioma diz que a ganância faz com que você sempre queira mais e não se satisfaça com aquilo que você ganhou. É preciso saber a hora certa de sair do jogo. Com certeza você vai se arrepender por sair cedo demais, algumas vezes. E isso vai lhe doer um pouco. Mas é melhor sair cedo demais do que tarde demais perdendo seu dinheiro. O axioma menor, que é o terceiro, diz que é aconselhável que antes de se entrar num negócio, defina quanto se quer ganhar, quanto é um bom lucro e quando atingi-lo, sair fora dele. O terceiro grande axioma é o da esperança. Este axioma fala de como escapar quando o negócio vai mal, e isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Cerca de metade dos seus investimentos vão dar errado. Por isso, é preciso saber perder. Estipule margens de perda entre 10, 15 ou até 20%. Se começar a perder, não tenha dúvida,
Abandone o barco. Não crie falsas esperanças que as coisas vão melhorar. Você pode perder mais ainda. Parta para um outro investimento. O quarto axioma menor fala sobre difícil aceitar uma perda com um sorriso. Isso é um pouco demais. Mas se uma operação não deu certo, caia fora e parta para outra. Encare as perdas, as pequenas perdas, como custo das especulações. O quarto grande axioma é o das previsões. Não dê atenção às previsões sobre o futuro e falsos profetas. Ninguém consegue prever o futuro. Nem mesmo os famosos economistas conseguem prever o que vai acontecer. Faça o projeto em um curto espaço de tempo, se baseando em tendências de mercado, e aí sim, talvez por um pouco de sorte, obtenha alguns ganhos sem dar atenção às previsões dos profetas. O quinto grande axioma fala sobre os padrões. O mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento, um absoluto caos. E quem acreditar que achou uma ordem está enganado. Isso é muito perigoso. Não existe fórmula para isso. O quinto, sexto, sétimo e oitavo axiomas menores vão relacionados ao quinto grande axioma, dizem que a história às vezes pode se repetir, mas não de maneira confiável. Para tomar cuidado com os aspectos que a mente humana cria de correlações e ilusões de casualidade, onde não existem. E também não acreditar que sempre vai ser o seu dia de sorte, que tudo vai dar certo. Os cassinos são os melhores exemplos para isso. O sexto grande axioma da mobilidade, ele é explicado por meio do nono e do décimo axioma menor. É ilustrado o exemplo de um casal que deixa de vender a sua casa por uma boa quantia por conta de suas raízes e por fim percebem que não valeu a pena. Se o objetivo é ganhar dinheiro, é um erro deixar-se prender demais às coisas materiais nas quais o seu capital esteja investido. Tendo lançado raízes, a sua eficiência como especulador diminui demais. Não se deve se apegar às coisas, pois se apegar às coisas prejudica a sua mobilidade. Não insista apenas em um único negócio, por exemplo, nas ações de uma determinada empresa. Não fique amarrado a ela. Se surgir outro negócio, esqueça e vá em busca de um melhor resultado. O sétimo grande axioma da intuição. Como especulador, é provável que você tenha palpites com frequência. Você pode usá-los se for capaz. Um palpite errado pode ser perigoso, por isso é importante testar o seu palpite se você tem conhecimento sobre o assunto, se você sabe bastante a respeito. O 11º axioma menor, dentro do sétimo grande axioma, diz que é possível que se alguma coisa que você quer muito acabe se tornando num palpite, é necessário manter os pés no chão, para não confundir com esperança. Por isso, é muito importante tomar cuidado. Oitavo grande axioma, da religião e do ocultismo. Apoiar-se no sobrenatural é como se apoiar em ilusões de ordem. Se depende de Deus ou de qualquer força ou entidade para alcançar fortuna. Há grandes chances de que um dia você baixe a guarda e perca tudo. É o que diz esse axioma. O 12º e o 13º axiomas menores citam o exemplo de algumas pessoas que se julgam gurus, mas que na verdade não passa de conversa. É preciso coerência para não acreditar nesses falsos adivinhos. Você também não precisa exorcizar a sua superstição, mas você pode utilizá-las para outros fins, para jogos que de fato somente a sorte é o que conta, como por exemplo o jogo do bicho. Mas não invista o seu dinheiro em jogos baseados em superstição. Nono grande axioma, do otimismo e do pessimismo.
Deve-se tomar muito cuidado com o otimismo, pois ele pode ser perigoso. Quando existe dinheiro envolvido, o que é necessário é confiança, que nasce do uso construtivo do pessimismo. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Em vez disso, vá atrás da confiança. Confiança que não vem de esperar o melhor, e sim de como lidar com o pior. Antes de entrar num negócio, pense como sairá dele se der errado. 10º grande axioma, do consenso. Neste axioma, o autor fala que nem sempre a maioria que se tem razão, e ainda que é mais fácil do que poucos estiverem certos do que muitos. Não deixe se influenciar, raciocine por você mesmo, questione e examine, não acredite, ou melhor, questione os velhos conceitos e ditados. O 14º axioma menor diz que a melhor hora de comprar é quando todos querem vender, pois o preço normalmente é muito inferior. E o contrário também é verdadeiro. Quando todos querem comprar, venda e realize o seu lucro. 11º grande axioma, da teimosia. No mundo das especulações, a persistência pode ser de grande influência negativa. Não fique estagnado em um tipo de negócio ou uma empresa. Vá atrás do que dê mais lucro. Se não atingir o seu objetivo, caia fora e vai para um outro negócio. O 15º axioma menor, ele fala sobre uma técnica conhecida como preço médio, que é uma das mais tentadoras armadilhas do mundo dos investimentos. Ela funciona da seguinte maneira. Imagina que você comprou uma ação por R$ 100 e ela baixou para R$ 50. Você compraria então uma outra ação pagando R$ 50. Dessa forma você teria um total de R$ 150 que dividido por duas ações ficaria em R$ 75. Esse é o preço médio. Isso não diminui a perda, mas cria uma ilusão aparente, o que pode causar uma maior perda ainda. 12º grande axioma, do planejamento. Ao contrário do que muitos dizem, este axioma diz que o planejamento a longo prazo é sim o maior risco a correr, pois ninguém pode planejar alguma coisa a longo prazo se não sabe o que vai acontecer no futuro. Como se pode planejar alguma coisa? Isso pode gerar uma crença de que o futuro está sob controle, e isso não é verdade. O 16º axioma menor diz que apostar no amanhã é um risco. Apostar há 20 ou 30 anos é loucura total. E assim que se pode resumir o que o investimento em longo prazo consiste. Com isso, você também perde mobilidade, cria raízes e deixa de aproveitar as oportunidades que surgem. Assim eu finalizo então o resumo deste livro. Recomendo fortemente a leitura dos Axiomas de Zurique, de Max Ginter. Vale muito a pena essa leitura. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Obrigado.